Eu estava numa aula de introdução à análise matemática, eu estava conversando com o professor e com os alunos que a gente não sabe contar. Estava explicando para ele que a maioria das vezes a gente conta errado. E simplesmente pelo fato de não entender o que é contagem. Então eu fiz um experimento rápido na aula, que eu tinha pedido para alguns alunos contarem de 1 até 10. E eles começaram, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso não é contar, né? Só isso não é contagem. Porque eu estou esquecendo de uma coisa importantíssima para a gente ter uma contagem, que é estabelecer uma relação de 1 para 1 entre dois conjuntos. Em matemática, a gente vai chamar isso de uma relação biunívoca ou uma bijeção. Só que esse nome não importa agora pra gente. O que importa é a gente entender o que é isso. Então, beleza. O que eu quero dizer? Que eles estavam apenas falando os números naturais em voz alta. Exemplo, eu consigo estabelecer contagem sem necessariamente ter números. Um exemplo que inclusive eu dei na aula, que era, eu consigo associar para cada ovelha, por exemplo, em um pasto, uma pedrinha. Então, cada ovelha que vai saindo do curral, eu coloco uma pedrinha dentro do saco. E depois, na hora de voltar, para cada ovelha que entra, eu retiro uma pedrinha do saco. Então, eu consigo estabelecer uma relação entre o conjunto das ovelhas e o conjunto de pedrinhas. Uma relação de 1 para 1. Então, cada ovelha está associada a uma pedrinha e assim por diante. Isso é uma bijeção que a gente chama. É uma relação que todo mundo aqui está associado a todo mundo somente uma vez. Tá? Uma pedrinha por vez, uma ovelha por vez. Isso é o que a gente chama de bijeção ou uma relação biunívoca. Isso aqui que a gente viu, associar essas pedrinhas às ovelhas, é contagem. Se eu quero saber, por exemplo, eu tenho 2 salas de aula e eu quero saber qual sala de aula tem mais alunos que a outra, eu posso fazer assim. Cada aluno, vai saindo um aluno por vez de cada sala e cada aluno que for saindo, dá a mão para o aluno da outra sala. Aí a sala que tiver um aluno que não deu a mão para ninguém, significa que essa sala tem mais alunos. Isso é contagem. Agora, eu tenho uma maneira mais fácil de contar, que é utilizando os números naturais. Então, para cada ovelha, eu associo um número do conjunto dos números naturais. 1 ovelha, 2 ovelhas, 3 ovelhas, N ovelhas. E por aí vai. Isso também é contagem. Então, quando eu falo só os números em voz alta, isso não é contagem porque eu não estou estabelecendo essa relação de 1 para 1. Agora, se eu conto assim, 1, 2, 3, 4, 5, eu estou contando? Agora eu estou, porque eu estou associando cada número natural a um dedo da mão. É uma relação de 1 para 1. É uma bijeção. É só uma reflexão que ninguém perguntou, né?